dentro de poucos, 3, 4 anos, eles começaram alguns negócios, algumas manufaturas, algumas fabriquetas aqui começaram a... essa revolução, né, de conhecimento, de outras áreas. Eu nunca vou me cansar, e vários historiadores, principalmente esse povo da universidade, vivem me dizendo que eu estou equivocado e eu posso provar. Eu tenho documentos, né, como sempre, né? Esses imigrantes alemães mudam o perfil agrícola de Juiz de Fora para o perfil industrial. Imaginei que era daí que vinha o start da Juiz de Fora. Pô, cara, em algum momento tem que ter um start. Não acontece sem querer, não acontece por mágica. Tem que ter uma fagulha, né? O imperador falou, vamos virar indústria. Juiz de Fora, né? Todo país é agrícola, mas aqui eu falar. Juiz de Fora, só a riqueza de produção do um... café. Isso você tem em Minas Gerais e outros lugares, você tem aqui no Vale do Paraíba. Vale do Paraíba. Onde foi esse start? Você tem um monte de lugar, a riqueza do café, do nada, só a riqueza pela riqueza. O cara acordou um dia e falou, vamos fazer indústria. Do nada, agora, claro, ela foi vamos dizer assim, um incentivador com essa presença germânica que deu, vamos dizer, esse start. Porque na Europa já estava rolando a Revolução Industrial e tudo mais, e esses caras já devem ter vindo com essa bagagem aqui pro Brasil, né? Desculpa, eu ia falar, tem um imigrante que vem da família Schubert. E esse imigrante, ele é contratado como agricultor, mas ele simplesmente traz na mala, que a família tem até hoje, um livro desta grossura a respeito de fundição. Olha só, cara. E aí vocês pensam que quando eles vêm, não vêm em barco a vapor, eles vêm em veleiro. Nem impulsionado pela força dos ventos, tinha espaço delimitado de bagagem. Se hoje a gente acha ruim, né, a nossa mala no avião, que tem que ter a dimensão tal, pesar não sei quanto, imagina que deles eram caixotes de madeira trazendo a vida inteira deles para um outro país. Tudo aquilo ali delimitado, peso e as dimensões, e esse imigrante, ele decide ocupar um espaço dessa bagagem. Para trazer um livrão assim. Ele simplesmente é o primeiro a fundir ferro-gusa em Minas Gerais. Você vai dizer que ele já não tinha esse interesse de trazer de lá, já trouxe isso na mala? Isso já foi, vamos dizer, planejado. Eles já tinham esse conhecimento. Ele já veio com a ideia de investir nisso aqui, né? Sim. Provavelmente. Porque ele sabia que aqui ele seria pioneiro nisso, né? É como se fosse um cara que viajasse para o passado e falasse, não, eu vou lá e vou fazer primeiro. O país é um país agrícola. Ele, para efetivar a agricultura, ele precisa de quê? Precisa de instrumentos agrícolas. Vamos falar de enxada, para não pensar em outros mais complexos. Coisa mais complexa. Pois é, mas foi o que eu pensei mesmo. Compra-se essa enxada onde? Importa-se, porque não tem fábrica no Brasil. Caramba, é verdade, né, cara? Mas de fora começa a fundição. O Caixa, começa as funções, o X, começa a produzir. A vapor. Até para as carroças. Usando vapor, começa a produzir implementos agrícolas, rapaz, que vende carroças. A gente fala da Mercedes-Benz aqui, mas os alemães fazem aqui as primeiras fábricas de carroças, de carruagem, de carros. Então a Mercedes começou aqui em Juiz de Fora? Muito antes de ser Mercedes, né? Só que aquela deu certo, né? Chupa, Alemanha. Foi aquela aqui, ó. Deu certo, né? Foi aqui que foi feito o primeiro Mercedes. Isso, com certeza, foi uma coisa que deu um boom industrial para o Juiz de Fora. Então, em que momento que entra aí Não, é verdade? Em 1800, porque hoje esses historiadores acadêmicos aí, eles só consideram o boom industrial a partir da eletricidade, quando o Bernardo Mascarenhas faz aqui a primeira usina hidrelétrica, que é extraordinário. E foi a primeira mesmo da América Latina? Primeira. Isso é uma história linda também. Mas, na verdade, se nós voltarmos... Fora pioneiro em tudo. Se nós voltarmos 30 anos antes... Que momento que deu errado isso aqui, 30 anos antes, os imigrantes estão aqui já começando... Por que o Bernardo Mascarenhas escolhe Juiz de Fora? O Bernardo se especializa lá na fazenda deles, lá em Curvelo, daquela região ali de Curvelo. Ele com os irmãos, o pai, cada filho que fazia 18 anos recebia uma bolada do pai, que era um fazendeiro rico. Falava, está aqui um dinheiro para você fazer um empreendimento para você. 3 irmãos, o Bernardo e mais 2, eles se unem para fazer uma primeira indústria de tecelagem, que ele já está muito conhecedor, ele vai à Alemanha, vai aos Estados Unidos. Existe até hoje. O Bernardo vai conhecer, então eles fundam a Cedro, a empresa Cedro, que é da família deles, lá. Só que o Bernardo queria fazer aqui. E os irmãos, como precisa de 30%, só tinha 30% do capital. Mas os outros 60% do irmão, os outros 70% do irmão. Então, ele tinha 1/3 do capital, os outros irmãos tinham os outros 2/3. Os irmãos não concordam em vir para Juiz de Fora.
20 anos. Aí eles fazem lá, depois fazem uma segunda com outros irmãos e cunhado, que é a Cedro Cachoeira, depois se une. Hoje é uma grande indústria tecelar, Cedro e Cachoeira, que é o nome original hoje da marca. Até hoje. Até hoje. Aham. 20 anos depois, o Mariano já juntou um bom Mariano dinheiro. não, Bernardo. Desculpa, o Bernardo Mascarenhas já juntou um bom dinheiro. Então ele chega aqui em 1888, quer dizer, 30 anos depois dos alemães já estarem aqui. Trouxe um malote. Ele vem aqui e já compra o terreno ali onde é o Espaço Mascarenhas hoje para fazer a sua tecelagem, ainda pensando em tocar por vapor, como toda a indústria até então era tocada na cidade por vapor. Em 1870, nós já temos uns 180 estabelecimentos em Juiz de Fora. 1870. Eu estou falando 18 anos antes do Bernardo chegar. Antes da energia elétrica. Sem energia elétrica, tudo no vapor. Tudo no vapor. Tudo no vapor. O Pantaleone Arcuri, que é um imigrante italiano que chega, ele Que é nome já de está Marrone, né? com a empresa dele, fabricando azulejo, fabricava um monte de coisa, geladeira, fabricava um monte de coisa, também no vapor. O Bernardo chega, o Bernardo Mascarenhas enxerga, ele conhece o Thomas Alva Edison 6 anos antes nos Estados Unidos, que estava fazendo, 6 anos antes tinha feito a experiência com a luz elétrica. Ele conhece, eles ficam amigos. Tanto assim que ele compra da Westinghouse essas primeiras turbinas e faz aqui a primeira usina hidrelétrica. A partir disso, é claro que com a eletricidade o boom é muito maior e tudo mais. Mas então nós temos 2 momentos da indústria. O primeiro momento é o momento da imigração. Só de fábrica de cerveja eram 10. 9 né? mais famosas. Então, fora o outras. pioneirismo de cerveja de Juiz de Fora é muito antigo. Muito né? antigo. A gente fala muito para o Polo Cervejeiro hoje, para a Unicerva. A primeira de Minas é fundada em Juiz de Fora, Ué? no bairro São Pedro. Olha só. A primeira Que é a fábrica de cervejaria cerveja. Barbante. Ah, cerveja É a Barbante. cervejaria Barbante. Tem a história até que tinha uma cervejaria lá no Lá Morro da mesmo. Glória. Né? Essa, Não, Morro da Glória não. Ali é dos padres lá e Dos tal. padres. Não, isso é no convento. Eu levei o Fantástico lá para visitar. Ah, é você que tá na matéria? Eu que Olha lá. entreguei. Eu que entreguei lá os padres lá. Eu falei, ó, cara, tem uma cerveja aqui. Eu perguntei primeiro ao padre se podia. Ó, padre, eu não estou querendo trazer, né, mas eu acho bacana, porque é uma tradição. Embora seja uma cerveja com origem holandesa, porque os padres redentoristas holandeses é que fazem isso ali dentro do convento para consumo próprio, que é Hofbauer hoje e tal, mas uma cervejaria espetacular, né? Na época, então. Mas é bom a gente conhecer essas coisas da história. Tudo isso a gente tem documentado. Que da hora. Tudo isso a gente tem documentado. Eu insisto em documentado para falar, não tirei de trás da orelha. Sim. Não é papo furado, não é historinha, não é ponto de vista, não é nada disso, não é polêmica, não é nada disso. E aí cara. a gente entra, né, com esse crescimento todo, né, da cidade industrializando e tudo mais. E aí que eles decidem, que foi o começo da conversa, Juiz de Fora precisa de um banco. Ah, o que porque agora tem fazer? muito dinheiro rolando na cidade, muita gente Exatamente. poderosa, né? Muita Agora gente vindo de fora também para comprar as coisas. Uma coisa puxando a comércio outra, né? grande. E muita né? coisa que era produzida aqui também era enviada para outras Nada é cidades por do acaso. Brasil. É. Então, o Juiz de Fora era a primeira economia, assim, de Minas Gerais. Isso no Brasil ela só perdia para São Paulo. Até 1930. Nessa época eu já perdia para São Paulo. Só- Que isso, é. só perdi pra Só São perdi É a Paulo. segunda cidade mais Caramba. industrial do Brasil. Até 1930. Essa que era a Manchester Mineira. A primeira arrecadação de Minas, durante 80 anos. Essa época ela já Era a tinha esse cidade que apelido mais- de Manchester Mineira já? Sim, foi nessa época que ela recebeu Ela esse recebe, apelido. né? É também chamada de Barcelona de Barcelona de Minas, 30 Atenas. exílios. de É, Minas, isso vem por causa dos europeus que estão vindo morar aqui, migraram pra cá? Por causa das fábricas. Não, vem por Que é? causa do perfil Que é industrial, né? da cidade. Entendi. Mas um estado mineiro, onde você tem ou é mineração de ouro ou de diamante, ou então uma cidade barroca de plantio, uma cidade agrícola, e você tem a única cidade industrial naquele momento, a única cidade industrial. É porque é realmente curioso, né? E vocês falam um negócio que é verdade, que se a gente não parar pra pensar nisso. O perfil das cidades é muito diferente do Juiz de Fora. O Juiz de Fora tá muito mais De parecido Minas com a Gerais. cidade do estilo São Paulo do que o estilo Ouro Preto, Tiradentes, né? É nisso que, sem criar polêmica, às vezes eu brinco, cutuco esse povo, tudo, mas Toca do cavalo. eu admiro bastante o trabalho da universidade, eu brinco bastante, mas não é nem polêmica, nem brigar, foi só mesmo para. Eu gosto dessa sacudida, mas, gente, vamos pensar um pouquinho. É só uma questão de boa vontade, de examinarmos juntos. Vamos examinar juntos os documentos. Eu me disponho. Então, me isso não disponho. significa, quando a gente fala, né, desse É que o alemão é o desse incentivo dos alemães. supra-sumo de. E não significa Não que é tenha isso. ficado só na mão deles. Não, mas, na lógico, verdade, não. partiu deles, até porque os alemães formam um primeiro núcleo, um primeiro grupo de imigrantes que chegam em Juiz de Fora.
Os italianos vão chegar depois, em 1880. Os 30 anos africanos depois que chega estavam aqui não tinham condição nenhuma de fazer Então, nada, afinal eles eram escravizados. Então, E isso como- daí entra como com fazer? o que eu tava. A Lígia Seca tá falando, 1880, são 8 anos antes da abolição da escravatura. Os italianos tinham muita manha de Os agricultura italianos também chegam e para tal, as né? fazendas. Pois né? é, E eu tem imagino que a mão de obra italiana tenha sido absorvida por esses fazendeiros aí. Aí sim, pra fa- Sim. né? tem o Uhum. que você fala.